casamento, só tem um detalhe: se o ex-marido dela souber, diante da lei, se ele quiser ganhar dinheiro, pode entrar na justiça. Essa igreja e o senhor mesmo que vai fazer o casamento vai ter problema. Uau, falei, é isso aí, 22 horas. Falei, então tá. Aí no dia seguinte, convoquei a liderança da igreja, sentamos lá na igreja para conversar, conversa bem. E aí chamamos os pais do noivo, da noiva, todo mundo lá na igreja. Quando eram mais ou menos 15h30, a empresa que foi contratada para arrumar o salão da igreja, chegaram lá, já com as flores, começaram a arrumar a igreja. E aí a mãe do noivo falou assim: o pastor, o que o senhor acha? Falei, vamos fazer o seguinte, vou ligar para a advogada, ela vai falar para todo mundo ouvir, vou colocar no viva voz. E eu coloquei no viva voz, e aquela advogada falou exatamente o que eu tinha falado anteriormente. E aí um irmão falou assim: mas pastor, o senhor não pode dar um jeito? Um irmão da igreja, o pastor não pode dar um jeito? Aí a mãe do rapaz falou assim: olha, tem gente que veio dos Estados Unidos para esse casamento. O outro irmão falou assim: e a minha esposa está no salão fazendo as unhas. A mãe do rapaz falou assim: se não tiver casamento, vamos ter uma perda econômica muito grande, porque já alugamos o salão, sobremesas já foram feitas, lembrancinhas foram feitas. Se não tiver o casamento, não sei o que vai acontecer. O senhor não tem um jeito para assim fazer o negócio? Aí os irmãos da liderança da igreja, presbítero, falaram assim: pastor, o senhor já que é pastor, então resolve isso, a gente está embora, o senhor liga para a gente. Como quem diz assim: quem mandou ser pastor? Agora se vira. E eu falei: irmãos, vocês têm que ficar comigo agora, o bicho está pegando aqui. Não, pastor, o senhor decide. E aí a mãe daquele menino olhou assim para mim e falou: vou só fazer um último pedido. Não tem como o senhor dar um jeitinho nisso aí? Não tem como mesmo? Eu falei: não. Está escrito na Bíblia. Eu abri a Bíblia para a mulher, Romanos capítulo 13. Diz que a igreja deve estar sujeita às autoridades. E se a lei diz que não pode, então não pode mesmo. A culpa não é minha, a culpa é deles, que mentiram, que acharam que tinha sido feito o divórcio e continuaram assim. Então, para mim, não tem casamento. Aí a mãe levantou, falou para o filho, mas antes olhou para mim, falou assim: pastor, o senhor tem quantos anos? Na altura eu tinha 37, falei: eu tenho 37 anos. Ela falou assim: você não me conhece, eu sou juíza. E olhou para o marido e falou assim: meu marido é advogado. Quando a gente viu de casa, quando recebemos a ligação de vocês para vir aqui na igreja, eu falei para o meu marido: se essa igreja não é séria, vai fazer o casamento. Mas se essa igreja é séria mesmo, não vai fazer casamento. Então, pelo que eu estou vendo, o senhor é sério, e essa igreja então é séria. Continue assim, porque se tiver igreja para ir, eu venho aqui, porque aqui vocês levam a palavra de Deus a sério. Levantou, me deu a mão, me deu um abraço e falou assim: eu vou voltar aqui. A mulher levantou, e aí a palavra daquela mulher foi como se fosse um bálsamo na minha alma, foi como se fosse um credo. Ela falou assim: eu estou com você. Ela não era crente, mas era juíza. E naquela hora, quando eu falei: não tem jeito, ou a Bíblia ou não é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e tem que se cumprir a palavra de Deus. Aí então se fez o casamento. Houve choro, choradeira, os irmãos da igreja, as irmãs. Aí o irmão falou assim: agora o senhor vai ter que ligar para todo mundo para avisar que não tem casamento. Eu faço mesmo, está aqui o telefone. Comecei a ligar: irmão, não vai ter casamento. Por quê? Porque não vai ter casamento. Já gastei agora com as unhas, não quero saber. Não vai ter casamento, amanhã eu explico. Já gastei com o meu cabelo, não quero saber. Um irmão falou assim: eu comprei a roupa para esse casamento, não quero saber. O irmão falou assim: pastor, eu estava para sair de férias, eu adiei a minha viagem para esse casamento, eu não quero saber. Mas uma coisa foi bom. Isso é uma igreja alemã, hein, gente? Igreja alemã. Aí quando terminou essa situação toda, depois de um ano, a mãe daquele rapaz falou assim: meu filho vai casar, agora está tudo certo, e o senhor que vai fazer casamento. Depois, no casamento, teve gente que foi lá no casamento, não era para assistir casamento, era para ver o pastor que adiou o casamento.
E naquele dia então aproveitei evangelizar, pregar o evangelho do reino de Deus. Aquela juíza perguntou: por que você faz isso? Leva tão a sério? Eu fiz uma pergunta para ela, falei: o seu trabalho como juíza é decidir muitas vezes o futuro de muitas pessoas. Imagine que você não leva a sério, quanto prejuízo você estará fazendo para as pessoas. Assim também sou eu. Se eu não levar Deus a sério, as pessoas poderão se perder, não conhecerão esse Deus como Ele é. Nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas, e aquela pessoa que diz que é filho de Deus deve levar Deus a sério, no seu falar, no seu pensar. Não faça promessa se vai cumprir. Não diga vou fazer se não vai fazer, porque implica o nome de Deus ali. Lá no seu trabalho, você é um agente do reino de Deus. Às vezes pessoas não querem saber de Deus, porque quem é cristão passa um testemunho que não agrada às pessoas que não conhecem o nome de Deus. Às vezes quem não conhece Deus, quando olha o estilo de vida de muitos cristãos, fica escandalizado, se aborrece, de maneira que a mensagem, quando é pregada, ela não chega aos ouvidos, muito menos ao coração das pessoas. Porque a mensagem que chegou antes é a mensagem de que Deus não é sério. Agora, se eu levo Jesus a sério, se Jesus Cristo é Senhor da minha vida, se Ele é levado a sério mesmo, as pessoas vão levar a sério também a minha mensagem. Obviamente que quando eu for convidar alguém para ouvir o amor de Deus, quando eu for convidar alguém para ir na minha casa ou no retiro, ela sabe com quem está falando, ela sabe a seriedade desta pessoa. Agora, quando é o inverso, aí é complicado. Por isso, talvez, a maior dificuldade que nós temos de pregar o evangelho aos nossos familiares, porque eles sabem os nossos furos. A maior dificuldade que nós temos de pregar o evangelho a pessoas que não nos conhecem, porque sabem os nossos furos. Por isso a dificuldade de fazer amizade com os não cristãos, porque a gente pode se rebelar. Por isso a dificuldade de talvez convidar um vizinho para ir na nossa casa, porque ele pode saber quem eu sou. Por isso a dificuldade de talvez conviver com um colega no trabalho, porque quando mais conviver com ele, mais ele vai saber quem sou eu. Então é melhor não fazer, é melhor não me aproximar. Melhor assim tá bom. Melhor manter a distância, porque a proximidade vai revelar quem sou eu. Mas agora, quem leva Jesus a sério, quem está debaixo do Senhor de Cristo, na verdade não está pensando no que as pessoas vão pensar sobre ele, está pensando o que Deus pensa sobre ele, está pensando o que Jesus pensa da minha vida, está pensando nessa atitude, nesse momento agora que eu estou fazendo, o que Deus espera de mim, qual é a vontade de Deus agora na minha vida aqui onde eu estou. A pessoa está mais preocupada com aquilo que Deus pensa dele do que aquilo que as pessoas possam pensar dele. Por isso, mesmo que tenha que falhar, admite as suas falhas. Mesmo que errou, confessa logo. Mesmo que tomou de alguém emprestado, ele dá. Mesmo que ele foi ofendido, ele perdoa. Mesmo que ele foi machucado, ele dá a segunda milha. Por quê? Porque ele sabe que está sujeito ao Senhor. E dessa forma, o Evangelho está sendo pregado, o reino de Deus está sendo pregado no coração de outras pessoas. Terceiro lugar, quando nós falamos em missão, numa perspectiva do reino de Deus, nós temos que entender que quem está preocupado com a missão é Deus, não somos nós. Versículo 7 até o versículo 10 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Lá em Angola, na África, os povos são animistas. E uma das coisas que os africanos têm é medo da noite. Noite fala da escuridão. Nas noites, os feiticeiros saem nas noites para poder fazer o seu feitiço. As pessoas são aconselhadas a não andar à noite, na escuridão. Durante muito tempo eu tinha medo de olhar a escuridão. Eu me lembro que um dia meu pai, em casa, lá não tem, na aldeia não tem candeeiro, não tem lâmpada, usa-se fogueira para poder iluminar. E não pode apagar porque se fica escuro, o espírito do mal pode entrar. Mas um dia um missionário falou que Jesus é a luz do mundo.
Jesus é a luz do mundo. E aí uma pessoa perguntou: como é que é a luz do mundo? Que luz é essa? Ele falou assim: a luz, Jesus é mais poderoso que o sol. Como assim? A luz de Jesus, até na escuridão ele vê tudo. E aí ele leu o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Quando ele diz: olha, ainda que eu esteja no profundo do mar, lá tu estás. Ainda que eu me esconda na escuridão, lá também tu estás. Aí uma pessoa perguntou: mas Deus é mais forte que outros espíritos? Não, não é que Deus é mais forte. Deus é todo poderoso. A luz de Deus é toda poderosa. Não precisa de claridade para poder sobrepujar acima da escuridão. Não precisa iluminar a sala como está, porque os olhos de Deus, até na escuridão, chegam lá nas profundidades da escuridão. Então, quando os africanos escutam isso, falam assim: então eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus. Então, às vezes, à noite, as pessoas andam na rua para testar mesmo se Deus está no coração dele. Então, tem gente que à noite sai sem candeeiro, lá comendo, fala assim: agora o que vai ser? Fala assim: vamos caminhar. E quando eles caminham e percebem que nada de mal acontece com eles, falam assim: realmente o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, é o Deus da luz, é o Deus que está acima de todas as coisas. E nesse sentido, quando nós pregamos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas, não importa qual a religião, não importa qual o credo, não importa qual o estilo de vida que as pessoas levam, a verdade é que Jesus é Senhor, que Deus reina sobre todas as coisas. Se Ele reina sobre todas as coisas, um dia todas as religiões, todos os povos estarão na presença de Deus para confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui no Brasil, eu tive uma vez em Chapada dos Guimarães, os alunos no seminário, a mim, quando termina o seminário, eles voltam para a tribo. Só que lá na tribo, quem dá a mulher para o jovem solteiro é uma senhora. Soubemos que uma mãe lá na tribo quer que a filha dele case. Então a mãe é que escolhe o rapaz com quem essa filha dele tem que casar. E o rapaz não pode negar, ele tem que aceitar. Então muitos meninos que vão nesse seminário, quando termina o seminário, ele volta para essa tribo. As mulheres, a senhora lá da tribo já estão à espera. Chegou hoje, amanhã já estou na porta: olha, você vai casar com a minha filha. E aí tinha um jovem que estava preocupado porque ia voltar para a aldeia. Ele falou assim: olha por mim porque eu vou voltar para a aldeia, e a minha mãe já disse que tem uma senhora lá que estão até brigando para ver quem vai chegar primeiro na porta da minha casa para me oferecer a filha dela. Só que ela não é crente. O que eu vou fazer agora? Olhem por mim, me ajudem, olhem por mim para que isso não aconteça. E aí nós falamos para ele: vamos orar por você para que isso não aconteça, mas também para que você escolha, seja rápido que essa senhora, senão você vai realmente casar com essa moça que pode ser oferecida. Esse rapaz orou, saiu Chapada dos Guimarães, foi para Manaus. Lá em Manaus precisava pegar o rio, lá a canoa, para poder ir lá na tribo. E tinha algumas moças da Jucum, e ficaram conversando. Ficaram um mês andando lá naquelas canoas lá, conversando. Teve uma vez, acho que foi um ano retrasado aqui no Brasil, que teve uma seca lá no Amazonas, que secou. Meio de transporte lá no Amazonas, se não é avião de socorro, é o rio. Se o rio seca, não tem como andar, tem que ficar parado. Então o rapaz foi abençoado. Estava com as moças lá da Jucum. Chegaram numa parte que não tinha rio, secou, tinha que esperar chover para poder então andar de canoa. E o tempo que ficaram lá conversando lá, nem que se amarrou numa moça. Quando chegou lá na aldeia, já estava de mãos dadas. Quando chegou lá na aldeia, a família ficou toda preocupada. Falou assim: não precisa. Já aqui lá, Deus permitiu que o rio secasse, também para que eu pudesse conhecer a minha futura esposa. E apresentou a esposa lá para a família. E aquelas senhoras ficaram quietas, ficaram envergonhadas. O rapaz é missionário lá na sua aldeia, casou com essa moça. E essa moça da Jucum está na aldeia, casado com um rapaz
indígena lá. E no mês passado eu soube que uma missão do Canadá pediu para que esse rapaz e a moça fossem no Canadá para serem treinados, para depois voltarem para a sua aldeia, para abrir uma escola lá nessa aldeia. Deus é soberano. E se nós fizermos missão numa perspectiva de que Deus reina sobre todas as coisas, o que está em jogo não é outros povos que estão lá. Deus está interessado em alcançar os africanos. Deus está levantando gente para alcançar os africanos. Sim, Deus está fazendo. Mas também aqui onde eu estou, na minha casa, minha família, no meu trabalho, eu tenho que viver o reino de Deus. Eu tenho que viver a missão numa perspectiva do reino de Deus. Há um reino, há um rei, há um Senhor sobre todas as coisas, que também é Senhor da minha vida. E esse Senhor da minha vida é Senhor da igreja. Esse Senhor da igreja é Senhor de tudo que eu faço, onde quer que eu esteja. Deve haver a manifestação desse reino de Deus na vida de outras pessoas. Não importa onde quer que esteja. O importante é que Cristo seja anunciado na minha vida e através da minha vida, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe você. Que Deus me abençoe. Que Deus me ajude. Deus ajude você nas oportunidades que você tem tido na tua casa. Abrir a porta da tua casa para receber gente de fora. Fazer amizade com os não cristãos. Você conviver bem, cordialmente com os seus colegas de trabalho. Onde quer que você esteja, ser você mesmo. Você é crente aqui na igreja, mas é muito mais crente também lá na tua casa. Muito mais crente lá no seu trabalho. Muito mais crente em qualquer lugar que você esteja. Porque esse Jesus que você vive aqui dentro da igreja deve ser anunciado na sua vida e através da sua vida, onde quer que você esteja. O mundo quer ver Jesus na sua vida e através da sua vida. Isso é viver missão na perspectiva do reino de Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém.